Pode ser resfriado, pode fazer uma coisa para vocês, né? Vamos lá. Pode tirar, quem sabe pega. Foi mesmo? Vocês estudaram HIV e hepatite hoje? Sim ou não? Não. Muito bem, a gente vai ver então a HIV na gestação. Esse assunto está lá no manual. Igualzinho, você tirar a foto, não precisa nem copiar o slide. É só pegar o manual e estudar no manual. Isso aqui só para apresentar uma coisa muito importante. Vocês não podem deixar passar batido naquela leitura, tá? O que a gente pensa numa paciente que chega no pré-natal e eu peço a HIV para todas elas? Todas, sem exceção? É o exame de rastreio que eu faço no primeiro trimestre, para todo mundo. E se essa paciente tem um HIV positivo, qual que é a razão do pré-natal existir dessa paciente? É o que eu quero. Todas as patologias praticamente que a gente rastreia no pré-natal, elas servem para a gente poder prevenir ao máximo a transmissão vertical, porque a gente tem bebezinho que está lá dentro, né? Então, a HIV na gestação, olha só, eles falam pra gente que quando a mulher com HIV engravida, os estudos mostram pra gente isso, a gente consegue intervir durante o pré-natal, durante o parto e durante a amamentação, restringindo essa amamentação do paciente, para um percentual de transmissão de 2%, sai de quase 50% para 2%. Então, o nosso conhecimento sobre essa doença, para paciente gestante, é muito importante, para a gente poder prevenir a vida de quem está vindo. Não é nem da paciente que já tem o vírus, é para a gente não contaminar o bebê dessa mulher. Então, uma paciente que engravida, que já tem conhecimento que tem HIV, que é positivo, ou que não sabe, descobrindo a gravidez, sem nenhuma intervenção, a chance de transmissão chega a quase 50%. Tá? A gente faz a testagem da HIV com teste rápido, né? Que é um teste laboratorial, o ELISA, a gente testa para fazer a confirmação desse exame. Geralmente, quando tem um positivo, o Ministério da Saúde fala para a gente de fazer com outro kit, um novo exame, para verificar se realmente o paciente é positivo. Todas as pacientes gestantes devem ser criadas, sem exceção, tá? A gente pede o HIV para elas na primeira consulta de pré-natal, realmente que seja feito no primeiro trimestre gestacional, mas se não for possível, ela chega no pré-natal e no dia da vida. No terceiro trimestre eu também faço essa avaliação. Na hora que a paciente vai para o parto, também peça no papel de HIV, vocês vão ver que é contido no hospital de base. Toda paciente gestante que chega lá no quarto, a gente pede todas as cirurgias de novo, independente ou não de ter no cartão de gestante dele. A gente solicita novamente, tá? E se essa paciente estiver no meio do caminho, uma história de violência sexual ou de uma exposição ao risco iminente, a gente pede novamente para ela. A importância do pré-natal nessa triagem é o que eu falei para vocês, é a gente diminuir o risco, né, percentual de transmissão vertical. Gente, é muito grande o percentual de diferença. Então, a paciente que tem acompanhamento e a que não tem, né? Então, assim, são medidas muito básicas, a gente vai, só tem muito. Consegue atingir isso de utilidade, tá? Então, olha só. Uma paciente que é gestante, a gente vai fazer um rastreio para HIV, a gente vai ter a paciente gestante HIV positivo. Essa paciente tem uma particularidade. É uma paciente que pode, embora tenha imunidade para tóxico, o que pode acontecer com ela? É uma paciente HIV positiva, IgG reagente, IgM negativo para toxoplasmose. Eu fico normal? Fico tranquila com ela? Não. Aí pode ativar por imunossupressão. Lembra disso? Então é uma paciente que eu preciso ter cuidado com pacientes com patologias que podem ressurgir nessa gestação pela imunossupressão do paciente. Nessa paciente, eu preciso também de uma equipe multidisciplinar trabalhando comigo. O obstetra não trabalha só com a paciente HIV positiva.
Eu tenho um casal ali, eu estou casada com o infectologista. Eu estou casado comigo durante o pré-natal, tá? Então, assim, a gente faz exames de rastreio, pesquisa infecções, avaliação da medicação que ela está utilizando no HIV, isso aqui em conjunto com o infectologista, e o rastreamento do feto todo instante, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para o bebezinho não ser contaminado de outra? Agora não. Agora não existe o que a gente faça, né? Eu posso fazer depois que nasce, evitar a amamentação, para não ter transmissão, e os cuidados que eu devo ter no adotar, né? Para poder não transmitir esse bebê. Esse slide é muito importante. Eu resumi o que está lá no manual. Então, o que ele fala pra gente? Ó, além da rotina habitual, que eu já sei que eu tenho que pedir para todas as pacientes que são gestantes. Essa gestante que tem HIV positiva, eu tenho que pensar e avaliar a fração renal hepática dela, isso por conta da medicação que ela utiliza. Repetir trimestralmente para essa paciente hemograma, prova da função renal e hepática. Quais são os exames que provam a função renal e hepática? Creatinina, e bilirrubina, né? Basicamente. Toque isoplasmose das pacientes que não são imunes e também para as que são imunes, relatórios sobre inativação, urina e urocultura, tá? Paciente que não tem imunidade para hepatite A, eu também tenho que fazer esse rastreio, porque ela pode aparecer. Paciente que não tem, que vive no grupo de risco para doença de Chagas, também tem que solicitar a avaliação da Chagas para ela. Checar o calendário vacinal da minha paciente. E para a paciente que seja HIV positivo, eu tenho umas vacinas a mais que eu preciso orientar. Quais são elas? Pneumococo, meningococo e hemófilos. Aquelas mulheres que são menores de 19 anos, que não foram vacinadas previamente, e hepatite A para gestante suscetível. Eu vou solicitar hepatite A e GG e IgM. Se for suscetível, vacina hepatite A. Tá bom? Pesquisa de tuberculose para paciente sintomática respiratória e em situação de risco. Porque a gente sabe que se ela pegar um resfriado para HIV positivo, fica todo mundo, né? Então ela não tem imunidade nenhuma para poder combater aquilo. Como que eu investigo o status da infecção pelo HIV? A abordagem laboratorial do HIV tem como objetivo a condição geral da saúde da mulher e a gente vai identificar o status dessa infecção, claro, pela situação imunológica da paciente. De que forma? Eu vou solicitar carga viral e CD4. É isso que eu vou avaliar. O principal fator que determina para mim o risco de transmissão vertical é a carga viral. Eu preciso ter esse dado na minha mão durante o pré-natal, tá? A taxa de transmissão vertical do HIV ele é inferior a 1% em gestante que está usando medicação, que está fazendo uso do target e que mantém níveis de carga viral abaixo de 1000 cópias, sendo ainda menor quando essa carga viral for estudada e detectada. Se eu tenho carga viral detectada, o risco de transmissão vertical é quase nulo. Então, o meu objetivo com essa mulher é verificar como está a carga viral. Se tem menor de 1000 cópias, bacana, você vai detectar no futuro só com cópias, tá? Gestantes que diagnosticam HIV na gestação, ou para aquelas que já sabem que são portadoras de vírus e estão com a carga viral detectável. O que eu vou pedir na consulta para elas? Carga viral, genotipagem e CD4. Esses 3 exames eu preciso pedir, tá bom? De que forma que eu vou solicitar a carga viral? Então, carga viral, genotipagem e CD4. Então, toda paciente gestante vai ter com carga viral detectada. Eu vou pedir a carga viral a cada 4 semanas, até ela ficar menor que 1000 cópias ou detectada. Cada 4 meses eu peço a carga viral do paciente, vou fazer esse controle. Depois disso, próximo ao parto, ao redor de 34 semanas mais ou menos, sendo que a última carga viral ela deve ser realizada até 4 a 5 semanas antes do parto, que vai dar 34 semanas. 34 mais 4 é 38, mais 5 é 39. Geralmente não nasce 38, né? Com a HIV positiva, né? Além disso, a gente solicita carga viral se houver dúvida em relação à resistência viral ou se a paciente toma aquela medicação, mas você não confia da forma que ela está te tratando, como que está tomando, você fica duvidoso, pede a carga viral. Vê como é que está.
E para paciente soro positivo com carga viral indetectável, o que acontece? Apenas a carga viral é CD4. A TARV, ela está indicada para toda gestante que tem HIV. Toda. Independentemente de critério, qualquer um, ela vai ter que tomar essa TARV, né? E a gente não suspende a TARV depois do parto. Essa paciente vai para onde? Quem é que vai suspender a TARV? O infecto. É o infecto, não sou eu. Eu sou a médica dessa mulher até ficar esse neném. Eu tirei o bebezinho dela, ela não é paciente do obstetra, ela é paciente do infectologista, tá? Então, o objetivo da gente com o TAV é suprimir a carga viral, fazer a supressão dessa carga viral para que a gente possa diminuir consideravelmente o risco de transmissão vesical, né? Oi. Se a carga viral é indetectável, eu vou pedir quanto tempo? Geralmente cada trimestre a gente pede. Cada bimestre a gente pede, tá? Olha só, início da TARV durante a gestação. Sem o paciente que nunca utilizou, está sem exposição prévia à TARV. O esquema inicial, preferencial para o primeiro trimestre, que vai até 12 semanas, a gente não tem nenhum estudo seguro que garanta que a TARV não vai fazer nenhuma afetação fetal. Não existe. Aí antigamente falava, antes desse manual, que a gente não utilizava qualquer droga até a paciente sair do primeiro trimestre. E aí a gente sabe que hoje, isso por quê, gente? Porque no primeiro trimestre o bebê está sendo formado. Sim ou não? O maior índice de abortamento é no primeiro trimestre. O maior risco de patologias por risco de reação a diversa medicação é no primeiro trimestre, sendo formado, chega depois central do neném, os órgãos sendo formados ali. Então aqui, os órgãos a gente não utilizar. Agora, o que eles falam? A gente começa a paciente HIV positivo começa o tratamento, tá bom? E qual é o tratamento que a gente vai iniciar? O paciente que nunca teve nenhuma exposição e não faz tratamento para HIV. Tenofovir, olivudina e dolutegravir. Tá? Essa é a tríade que a gente vai utilizar. Então, tem que memorizar. Eu não vou cobrar de vocês a dosagem. Se quiser colocar, ela está mais feliz. Mas tem que saber qual é a medicação que utiliza. Tá? Esse quadrinho está no manual. Olha lá. Tratamento tárgico para todas as gestantes HIV positivo. Se a minha paciente já tem tratamento instaurado, ela já é HIV positiva, ela está usando a medicação dela e engravidou, mantém a medicação dela. Mantém do mesmo jeito. Se a paciente não tem tratamento prévio em qualquer idade gestacional, eu vou iniciar tenofovir, olivudina e dolutegravir. Entendido isso? Se ela já tem tratamento, mantém. Se ela não tem tratamento, são as três medicações que a gente utiliza, iniciando a partir do momento que eu tenho o diagnóstico. Tá joia? Tem os tratamentos alternativos ali, que eu vou deixar para conhecimento de vocês, mas eu não vou cobrar a prova. Tá bom? Para estar também complicado. Pacientes com HIV que engravidam em uso da TARV. As pacientes estáveis, com boa tolerância ao esquema, com bom controle biológico e imunológico, avaliadas através do quê? Da carga viral do CD4. E que a gente vai ver, a gente mantém preferencialmente o esquema que já iniciou antes da gestação. Inclusive, isso aqui é novidade, se nesse esquema estiver incluído todo o dolutegravir. Antes do manual de 22, do dolutegravir, ele era proibido no primeiro trimestre. Hoje não mais. Se a paciente já utilizava, mantém. Se a paciente não utilizava, ele é iniciado também em qualquer fase gestacional. Tá bom? Se vai ter alguma coisa em prova de residência para vocês de HIV, essa é uma das questões. Ele só cobra em prova porque tem de novo. Porque todo mundo já sabe, ele não cobra. Eu quero saber se vocês estão atualizados. Paciente que tem contraindicação ao dolutegravir.
isso aqui eu não vou cobrar. Porque também é muito sacanagem, né? O que eu quero que vocês saibam? O paciente que usa oxicarbazepina, a gente usa para epilepsia, para transtorno bipolar e tudo mais. Dofetilda ou pilcicainida, que são agentes antiarrítmicos, são contraindicações para a utilização de dopregravida. E aí está no manual e traz para a gente quais são as possibilidades que eu tenho. Olha lá. E que vai utilizar. Só que isso aqui eu não vou cobrar. Vai ser no manual, tá? Então tem aqui a primeira opção, segunda opção, terceira opção. Tem como é que eu faço a profilaxia de doença do corpo mista, que é muito importante que vocês leiam, por exemplo. A paciente que está gestante eu não vou cobrar também. Você pode ver? O que a gente vai ver aqui? O paciente que tem HIV positivo é um paciente que tem imunossuprimido. Então, a paciente tem maior recipiente de pneumocistose, toxoplasmose, se tiver o CD4 menor que 200, aí vai usar açúcar com glutamido. Uso de isoniazida, se a paciente tiver um CD4 menor que 350, a gente percebe tuberculose, que é a principal causa de óbito dessas pacientes, né? Então, você faz a prevenção para elas. Azitromicina, se o CD4 é menor que 50, o complexo químico bacteriano, eu já falei isso aí, é mais uma vez. E tem também as secundárias, aqui que eu também não vou cobrar de vocês. Então, essa parte do manual, vocês podem pular no estudo, tá? Mas é bom que vocês saibam que está em prova. Vamos para cá, que eu vou mais interessar também que vocês saibam isso. O manejo obstétrico. Como que essa paciente como que ela vai ser conduzida quando ela chega no hospital? A paciente que tem HIV, ela tem uma carga viral desconhecida ou maior do que 1000 cópias. Como que vai ser a minha condução com essa mulher? Eu não sei a carga viral dela, ou então ela tem uma carga viral maior que 1000 cópias. Na 34ª semana de gestação, a gente vai conversar com essa mulher e vai condicionar a cesariana dela para 38 semanas. A gente não passa de 38. 38 é o número cabalístico. Então, 38 semanas. Por quê? Porque com essa medida eu reduzo o risco de transmissão vertical. Como, por exemplo? O que comumente não acontece antes de 38 semanas? A bolsa rompe. Então a bolsa ela não rompe, geralmente a bolsa rompe perto do parto. E a gente sabe que geralmente a mulher entra em trabalho de parto a partir de 39 semanas. De 39 a 41 semanas. Né? Ah, professora, mas eu já vi paciente entrar com 30 semanas. Ok, mas é uma exceção. É a prematuridade. Então aqui a gente trabalha com o que tem de regra. Né? Então, o paciente com 34 semanas, eu faço a carga viral. A gente não tinha que fazer até 34 semanas uma carga viral? Nessa carga viral, para mim, veio maior que 1000 cópias. Com 38 semanas, eu achei a cesariana dela. Tudo bem até aqui? Gestante que está usando o tratamento, está usando a TARP, e com supressão da carga viral, ou com uma carga viral menor do que 1000 cópias, a via de parto é obstétrica. O que significa isso? Significa que pode ser tanto um parto vaginal, quanto pode ser um parto cesariano. Por quê? Porque o risco de transmissão vertical para essa mulher é mínimo, menor que 2%. Se não houver outra indicação para via alta que é a cesariana, a gente pode, além da HIV, a gente pode fazer o parto vaginal com ela, tá bom? Vocês acham que é comum fazer? Sempre. Gestante com carga viral menor que 1000 cópias. Gente, é um pânico pegar uma paciente com HIV positivo. Sabe quando ele chega no hospital de base? Se tem um exame que eu tenho medo de fazer é HIV. Sério. Não pela via sexual. Né? É uma mato dura, né? Mas é pela questão de acidente de trabalho. Porque se a gente pega a paciente drogadita lá, e não sabe nem de onde veio, não sabe nem quem é. Aí vai fazer o exame HIV positivo. Aí vai dizer, a gente vai operar. Às vezes a gente corta, a gente funda o dedo, a gente faz tudo. Às vezes é urgente, tem que tirar logo o menino, a gente não toma aquele cuidado que tem que ser adequado. Vai sangue no olho, vai sangue para todo lado, né? Então assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E é por isso que às vezes a gente tem que, mesmo que ela não tenha a carga viral detectável ali, a gente opta na que vai confiar, né? E a vida da gente fica ali também. Então, ó, gestantes tipo quando tem paciente com HIV, que a gente não sabe a carga viral, que a gente não sabe nada, só de ser HIV eu não deixo nem vocês entrarem.
da cesariana, quando vocês estão lá. Cada vez que vocês fora, na janela olhando, com medo que tenha transmissão. Gestante com carga viral menor que 1000 cópias, mas ainda com valores detectáveis. Ela tem menos que 1000 cópias, mas ainda está detectável. Vamos lá. A paciente vai receber azidovudina, que é o AZT. Ela vai receber pela via endovenosa uma dose de ataque no início do trabalho de parto. E depois ela vai ficar recebendo uma dose de manutenção, que é 1 mg aqui, de hora em hora. Porque tem bomba de infusão contínua até que a gente faça o campeamento do cordão. Então ela entrou em trabalho de parto, a gente faz AZT, dose de ataque, que é 2 mg quilo. E aí passou, corre meus 20 minutos. Depois disso, ela vai ficar de hora em hora ali, a gente fazendo essa dose de manutenção, até que a gente tira o nenenzinho e campeia o cordão. Aí suspende, tá? O AZT injetável, ele também deve ser administrado pelo menos por 3 horas antes da cesariana eletiva indicada pela alta carga viral. Aquela paciente que eu indiquei a cesárea para fazer por 38 semanas, quando ela chega no hospital para mim, eu faço o AZT pelo menos 3 horas antes de tirar o neném. Entenderam isso aí? Isso fica em prova, tá? Tira foto. Hã? 16. Essa precisa. É o que você mais vai ver no hospital de base, então tem que saber. Sempre deve ser usado AZT para gestante no período do parto? O que vocês me respondam? Só se a liberdade viral. Perfeito. Muito bem. Ó, não é necessário o uso de AZT endovenoso em paciente gestante que apresente carga viral indetectável após a 34ª semana, né? E que estejam usando o TARC com uma boa adesão. Então ela fala, doutor, eu estou usando a medicação, a carga viral dela por 34 semanas foi indetectável, essa paciente não precisa fazer o AZT. Entretanto, olha a ressalva que o manual traz. Independentemente da carga viral, se houver história de má adesão à TARC, se eu perceber que a paciente não está utilizando adequadamente, a equipe de assistência pode eleger ou não o uso do AZT intraparto endovenoso. Vocês acham que a gente faz para todas ou não? Sim. Toda paciente até que Está errado. Eu acho que está certo. Vai receber ou a dose de ataque ou injetável, É a mesma coisa, endovenosa. Você faz 3 horas antes de começar a cesariana e só interrompe quando campear o cordão. Esse quadro ele é bem legal. Ele mostra bem certinho o que eu vou para vocês, ó. Gestante com carga viral desconhecida ou detectável na 34ª semana. A gente vai eleger uma cesariana com 38 semanas, de preferência indetectável. Não qualquer bolsa. É fácil? Não, gente. Qualquer momento que ele faz, ele monta, né? Qualquer coisa diferente que faz, compre. Em tese, seria um maravilhoso a gente tirar empregado. Mas nem sei, quase tudo para isso. Aí a gente vai fazer o AZT injetado no parto. Gestante com carga viral detectada, porém menos que 1000 cópias na 34ª semana, o parto, segundo indicação obstétrica, pode ser parto vaginal e a gente faz o AZT no parto. Gestante com carga viral indetectável na 34ª semana, o parto pode ser vaginal ou cesariana, e a gente pode manter o uso da carga habitual e não precisa fazer o AZT. Tá? Fica a critério do médico, porque ele vai da equipe médica, você fazer, mas você não é obrigado a fazer. Nas outras duas possibilidades, você tem que fazer. Você que está lá no manual, você quer cópia do manual. Olha como é que ele fala lá. Recomenda-se a manutenção do uso do AZT injetável com profilaxia para todas as gestantes durante o parto, exceto aquelas que apresentam carga viral indetectável após a 34ª semana de gestação. Tá? Condições obstétricas que merecem atenção em gestante ou puérpera que vive com HIV. É uma paciente que tem 3 vezes mais risco de sepse puerperal. Então, quando a gente compara uma mulher que não é positiva com uma mulher que é positiva, o risco de sepse dela é 3 vezes maior. Então, tem que tomar cuidado, evitar isso.
Paciente que tem risco de hemorragia pós-parto é muito grande para os pacientes também. E aí a gente tem que ter um cuidado que quando eu tenho hemorragia pós-parto, eu tenho medicações que eu faço de protocolo. Dentre essas medicações eu tenho o Betergin, que é metilometrina. Para paciente que usa a TAP, eu não posso utilizar a ergotamina. Dá risco para os pacientes de isquemia cerebral, tá? Hiperemia gravídica é muito comum dessa paciente apresentar para a gente. A amenorréxia prematura também é, trabalho de parto prematuro também é, então a gente tem que tomar cuidado. O parto, durante o parto vaginal, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que evitar tudo aquilo que traz contato de sangue. Então, parto instrumentalizado, parto que eu vou usar fósseis, parto que eu vou usar o Kiuli, parto que eu vou utilizar para poder fazer uma melhora do canal do parto e fazer uma episiotomia. Tudo isso tem que ser muito bem pensado e indicado para poder evitar qualquer problemática ao paciente, tá? Então, ó, esse é o vago extrator, o bebezinho está lá, a gente vai colocar o vago na cabeça para poder ajudar, puxar que a mãe está exausta já. Aqui é o uso do fórceps, então se machuca a parede vaginal, machuca o limão vaginal, dá o sangramento, né? Eu vou iniciar o AZT quando indicado, se a carga viral quando indicado, e vou manter a infusão contínua até o flanqueamento do cordão umbilical. Eu vou evitar toques sucessivos durante o trabalho de parto, assim como fazer a amidotomia, eu mesma vou lá e compro a bolsa da paciente para ajudar no trabalho de parto. A paciente na carga contínua, eu não faço isso, né? Por óbvio, né? Sempre, isso aqui não é nem só para essa, aqui não é nem direito nesse slide. Toda paciente em trabalho de parto vaginal tem que ter o cordão branco. Todo. O cordão de são também, professor Fernando, da habilidade. Se você tiver lá o cordão branco, vai ter. Se a carga viral for maior do que 50 cópias e menor do que 1000 cópias, eu tenho que evitar a bolsa rota por longos períodos. Porque a taxa de transmissão vertical vai aumentando a partir de 4 horas de bolsa rota. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que resolver essa gestação. E como é que eu resolvo uma gestação que está em trabalho de parto vaginal, já passou de 4 horas de bolsa rota? Ou eu ponho ocitocina, ou eu faço ou eu tipo a cesariana, uma coisa de fazer. Mas eu tenho que acelerar aquele parto para acontecer. Senão eu vejo que não vai acontecer pela via vaginal, eu tipo a cesariana. A ligadura do cordão deve ser feita imediatamente após a expulsão do feto, né? A gente não tem cordeiro no cordão. Aqui, gente, aqui é uma situação que a gente fica até em dúvida, pensando, refletindo, não sei se vocês entendem comigo. O cordão umbilical tem a passagem sanguínea direta, sim ou não? Tem. E por que eu não posso ligar o cordão umbilical? Se a comunicação não existiu? Hã? Mas está lá. O que eles falam para mim aqui? Nunca ordenhar o cordão. O cordão umbilical está aqui. Aqui o cordão, ó. Ó, esse aqui é o cordão, tá vendo? Eu pinço o cordão de um lado e eles falam que eu não posso ficar ordenhando, puxando o sangue da mãe pro bebê. Aí. Mas eu já vi essa complicação, não? Não existe? Né? Eles falam pra gente só cortar e pronto. E a gente obedece. É igual, a gente obedece. Mas eu questiono, eu sou muito questionadora. Eu digo, por que será que ele coloca isso aí? Tá? Eu sabia desse porta. Na pediatria, a professora falou que ela faz o que tem ensinando na pauta, para aumentar a hematócrita da criança. Também, pois é, aí eles oferecem do lado. Concordo, eu até aceito, né? Mas para paciente com relação ao vírus, não. Porque ele está contínuo, está passando já. A episiotomia deve ser realizada apenas após a avaliação criteriosa e protegida com compressas úmidas com detergente utilizado na asfixia inicial. Sempre que eu vou fazer a episiotomia, que é fazer esse corte aí na parede da vagina, para poder abrir a musculatura, para poder abrir o canal do parto, eu
tem que ter uma indicação muito bem feita para poder fazer na paciente HIV, porque sangra demais. Então eu vou ter um contato maior de possibilidade de transmissão constipado desse bebezinho para passar pelo canal do parto, tá? Aí vocês acham, gente, que a gente como obstetra vai correr o risco de tudo isso daí? Tá doido, eu não vou. A daí vem pra mim a cesárea. Só que eu quero que vocês aprendam como tem que ser. Como tem que ser assim, tá? Eu não vou correr o risco de já ter toda uma gestação. Da iminência de ser contaminado. Eu vou contaminar ele da vida, tá? Eu morri por isso, né? Mas enfim, quando for fazer, proteger o máximo possível, tá? Cuidados específicos da cesariana eletiva. Aquela paciente que eu combinei de fazer cesariana. Eu só com 38 a gente vai fazer essa cirurgia. A gente confirma a idade gestacional de 38 semanas. Se houver trabalho de parto antes da realização da cesárea, eu vou avaliar a dilatação cervical, quantos centímetros ficar. Se a dilatação for menor de 4 centímetros, como é que funciona? Quando eu tenho a dilatação cervical, quando a mulher entra em trabalho de parto, geralmente ela vai aumentando 1 centímetro a cada 2 horas. É assim o trabalho de parto. Isso é demorado, né? A mulher, a primípara, a gente toca agora, são 4 da tarde, está com 4 centímetros. Quando eu tocar 6 horas, eu tenho que estar com 5, pelo menos 5. Quando eu tocar às 8, tem que estar com 6. E assim vai. 10. Demora nada. E aí, se houver trabalho de parto, a gente vai avaliar isso aí. Se for menos do que 4 centímetros, aí eu vou fazer o AZT, né? Vou lá, faço AZT, pelo menos 3 horas antes e mando para cesariana, tá? Vou proceder a parto intericada sempre que possível. A ligadura do cordão deve ser imediata depois que eu tiro o neném. Tirou o bebê, clampei o cordão, sem fazer a ordem. Antes da esterotomia, realizar a hemostasia. O que é esterotomia? Abertura do útero, muito bem. Então, antes de fazer a abertura do útero, eu limpo todo o canal, limpo tudo que vinha de vaso vazando de sangue daquela mulher, limpo o campo para receber esse bebezinho num campo limpo, sem sangue, sem aquele açougue que geralmente fica com as cesarianas, né? Muito bem, para reduzir o contato do feto com o sangue da mão. Esse é o bebê intericado, esse primeiro lá em cima. Isso aqui é o bebezinho intericado. Ó, ele nasce dentro da bolsa, ele fica nadando dentro da bolsa com sua mão. É lindo, é muito lindo. E o cordão clampeia tão logo a gente faça retira o bebê da tirou o bebê do útero, clampeia o cordão. Ter o máximo possível desse campo limpo, ó. O máximo possível. Porque a cesariana ela sangra muito, né? Manejo do tarde da mulher no puerpério. A tarde deve ser mantida após o parto, independente da vontade de ser de parto, da carga viral e de qualquer sinal de sintoma que essa mulher tenha apresentado. Quem vai suspender, quem vai modificar, quem vai mexer nessa medicação é o infectologista, não é o obstetra, tá bom? A gente caminha para o infecto. Qual que é o risco de transmissão vegetal no pós-parto? A amamentação. Então, a gente não vai fazer, não é permitido que a mãe, a galera positiva, amamente o seu bebê. Ela produz leite. Estou aqui também. Nem se ela tiver com carga zero. Aqui não tem possibilidade, porque é quando absoluta, tá? O que a gente tem que fazer para essa mulher, então? Incluir a lactação. Com o que eu inibo a lactação? O cabelo que a apresentação dela é de meio miligrama, a gente dá 2 comprimidos em dose única. Enfaixa a mama dessa mulher, para que ela não tenha estímulo, não deixa ficar sugando a mama, mexendo no mamilo, fazendo ordenha, tirando não, porque quanto mais suga, mais produz, ele deixa isso aqui enfaixado e ela não toca nessa mama, tá? Da mergulina, 2 miligramas, 1 miligrama em dose única para ela.
transmissão do HIV no corpo dela, então pelo leite, né? Então a gente não garante proteção contra a transmissão vertical, por isso que ela é impedida de amamentar. E pela legislação brasileira, essa criança, que ela é exposta, e não pode receber a amamentação dessa mulher, ela tem direito, por lei, de receber a formulação láctea para ela até 6 meses de vida. Onde eu tenho que orientar essa paciente com relação a isso. O que deve ser orientado a mulher que não está amamentando? Ela vai começar a ovular mais cedo, sim ou não? Sim. Então ela começa a ovular a partir da 4ª semana, após o parto dela. Então a gente vai ter o período de amenorreia mais curto, porque ela não está amamentando. Né? A platina vai diminuir e ela vai começar a ovular novamente. Então a gente tem que dar para esses pacientes uma orientação contraceptiva perfeita. Eu tenho que orientar que isso ela engravidar mais rápido do que as outras. E é por essa razão, quando eu vi essa orientação, gente, que a gente pega a mulher assim no mistério, como a gente teve uma recente. Ela é reprodutiva, teve um neném, operou, a gente ofereceu o tiro no quis, ofereceu tudo no quis, não quero. Aí volta com a gente pro bebezinho de 6 meses. Tá lá, outra cesárea. Ela tem outra cesárea. É uma combinação para mim dessas crianças. Eu vejo assim. Posso até estar sendo egoísta, assim, errado. Mas eu não consigo. Eles pensam em tantas formas ali de. Eu acho que a mulher que não tivesse uma carga viral. Mas é o pensamento meu, pensando alto com vocês. Mas uma mulher que não tivesse uma carga viral, assim, detectável, ou uma mulher que não tomasse o medicamento, uma mulher que não tivesse como a gente cuidar dela, essa mulher não podia cuidar. Ela tinha que ser laqueada. Porque ela coloca isso a vida de outras pessoas no lugar dela. Né? É o filho dela, e essas crianças já nascem contaminadas, já nascem com uma vida dificultosa. Né? Mas infelizmente não tem. E elas chegam e falam, eu não tomo medicação. Se ela sabia, eu sabia. Eu não tomo medicação, qual o problema? Mas ela é contada. Qual o problema? Você que vai parir, você que vai criar? Nós falamos. Quem vai cuidar sou eu, não é você? Não. Eu já nem me estresso mais. Eu nem falo mais nada. Faça o parto. Faça o parto, né? Mas vamos lá então. Aí eu pensei, vai fazer uma mulher dessa que pode contaminar até a gente, né? Fazer uma criação toda aí dela. A mulher deve ter alta na maternidade com consulta agendada no serviço de saúde especializada, que é o SAI. O SAI que está lá na Duque de Caxias, essa pode ir lá. É um serviço que só atende pacientes com HIV. Todas elas são dadas. Elas fazem o calculoso lá, logo no risco, e vai para lá para o infectologista. Paciente com atendimento ginecológico, bem especializado para elas sair desse local. Tem ginecologista só para elas, tá? Basicamente é isso, né? Fácil. Não é difícil, não. Vamos ver só um xixizinho, eu só vou comprar uma água, porque eu estou quase colocando esse sentido. Aí a gente vai falar hepatite, tá? 10 minutos. Eu vou deixar de fora a imunização, porque eu tenho um pouquinho, né? Sim. Obrigada. Eu só terminar isso aqui. Fecha a questão para a prova, estudo pré-natal. A questão do pré-natal é certa na prova. Qual é a questão que vocês ganham? Podem pegar a prova do período vocês precisam ter um raciocínio dos exames do pré-natal, da data atual, e eu tenho que saber qual é o período de retorno da minha paciente. Se eu tiver exame que eu tenho que pedir desde o prazo do retorno dela, eu já entrego a solicitação agora, para quando ela voltar comigo, ela já deu os exames. Tudo bem? Esse é o raciocínio da questão. Você vai para casa? Isso aqui é história. Hoje me chamou para Tem que buscar retirar um produto que eu ganhei. Daí a senhora e a Camila falaram que o preventivo coleta normal. E ele falou que não, que é só ectocervis. E como que a gente faz na prova? Ele falou que era para você dele, É ele que faz a prova. Ele ia brigar com isso. Eu vou falar com ele hoje. Alguém vai ter que Liga para ele, professora, liga para ele. Liga.
Ficou em choque. Eu finjo assim, professora, pra minha mãe também. Boa tarde. Cheguei no tá ouvindo, não. Foi bem porque foi mal, né? Ele as palas. Que tá sendo muito difícil. Ele vai mandar mensagem. Boa tarde. Tá com raiva. A internet deve estar ruim. Homem sempre defendendo o homem. O cara tá ocupado, pô. Ele tá lá fazendo cirurgia. Tem que falar assim, espera aí, minha mulher rapidinho, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Não tem mais pra você, minha amiga. Recursada, gente! Ele já sabe que ele tá errado, professor. Deixa eu contar errado. Oi, amor, escuta, atenta. Oi, amor, agora. Não há contraindicação. Não há contraindicação para coleta de preventivo em paciente gestante. Não existe. Se o Durando deu isso em algum lugar ou ele não coleta, é uma problemática dele. Os livros mostram pra gente que a gente coleta. Agora lembra que eu falei pra vocês que tem um problema de que a gente pode associar coleta com abortamento. Lembra que eu falei pra vocês? Que eu sempre desenho, o desenho que eu faço no quarto pra vocês, eu faço com o meu paciente no consultório, explico pra ela que ela pode ter um sangramento pelo atrito da escovinha lá na região da endocérix dela, e que aquilo pode eventualmente causar um sangramentinho, como causa qualquer uma de nós que vai tratar preventivo. Agora, não é capacitado, ele não tem uma capacidade de causar um abortamento. Então, assim, não há contraindicação. Não existe. E falou pra vocês o que é. Então pode estimular a estimulação. Aí ele tá obedecendo. Não, coletar o preventivo. Ele falou na naturalidade, já falou assim, mas a tua Mulher. Ele ainda falou que era pra gente colocar o Ai, meu Deus, na prova qual que Não, agora tem que ter essa questão, mano. Agora tem que ter. Professora, a gente só quer paz e amor, então é melhor ela não falar sobre isso. Eu tenho que botar funções. Ó, hepatites virais da gravidez. A gente vai esclarecer isso, tá? Mas podem incluir, que não tá certo, não. As mulheres sempre ganham. Olha só. A Camila Nogueira falou pra vocês. Que favor. Vai falar, ele falou pra vocês. Depois dessa falta, ele fala que não pode, né? Vamos lá. Olha só. Não, somos todas mulheres. Aí, olha só. As hepatites virais, elas são a causa mais comum de icterícia na gestação. A gente conhece 5 vírus que podem causar, né? A, B, C, D, E, né? Então, assim, a gente sabe que dependendo da localização que a pessoa se encontra, pode ter uma maior incidência de determinados tipos de vírus. Quais são os que mais interessam pra gente aqui no pré-natal? B e a C. A icterícia, esse é o sintoma mais comum conhecido da hepatite, né? Que vai deixar as mucosas amareladas e a pele amarelada também. As fezes ficam mais claras, quase brancas, ali, com aquela cor ali. E a urina bem escura, são indicadores da doença. E a paciente pode ter febre, pode ter uma hepatosplenomegalia, náusea, que vai confundir com aquele sistema inicial sintomatologia inicial do pré-natal, né? Tudo isso, mas a gente não tem que pensar em nenhum momento em caso de interrupção de gestação porque a paciente tem hepatite B, por exemplo. Ou C. Vamos lá. O vírus da hepatite B é um DNA vírus muito resistente, que ele pode sobreviver para o organismo por muitos anos. Vocês já viram isso aí lá, há muito tempo, vocês viram isso aí lá na aula de isopático, vocês tiveram?
É transmitido pela via sexual, percutânea e vertical. A profilaxia de transmissão vertical constitui uma importante estratégia de prevenção da doença, principalmente na evolução da forma mais crônica. Quando a gente tem um pacientinho que tem lá o manejo de hepatite B na gravidez, o que a gente vai abordar? Uma mulher que tem hepatite B, ela deve ser positiva na gravidez, aquele rastreio de fase inicial. Os efeitos do vírus na saúde materno-fetal, o efeito da gestação em curso, tratamento durante a gestação e, fundamentalmente, principalmente, o risco para a gente prevenir a transmissão vertical do bebê. A pediatria tem um papel muito importante quando tem o neném infantil, como ele tem hepatite B. Vocês já tiveram PET? Já, né? Já fazem hepatite B então lá com elas? Não? Não falaram? A HIV falou? Não falou. Não falou onde? Falou só assim, né? No parto, na página natal, falou lá. Isso. A prevenção da transmissão vertical é de suma importância, porque ela também, a gente tem, essa transmissão vertical é responsável por mais da metade das infecções crônicas no mundo, e o bebê já nasce infectado, né? Então é fundamental que a gente consiga reduzir a carga viral dessas mulheres para evitar que haja cronicidade da doença. Aqui é só uma informação para vocês lembrarem de como funciona essa parte viral. A gente vai ter aqui, eu tenho o DNA vírus, eu tenho o HBeAg, que é a fase o quê? Replicativa. Eu tenho a HBcAg, que é aquela sinalização de contato que eu tenho com a doença. E eu tenho o antígeno de superfície, que é a fase ativa daquela patologia. Então, nesse slide que eu mostrei para vocês, os principais sinais que eu tenho para poder aprender, interpretar, porque não é nenhuma questão de prova. O HBsAg, são marcadores sorológicos da hepatite B, né? Então, o HBsAg é um antígeno de superfície que marca para a gente a infecção ativa. Então, se a paciente tem HBsAg positivo, ela está com a doença, sim ou não? Sim. Por isso que eu peço HBsAg no pré-natal. Anti-HBc, IgM e IgG, a paciente teve contato com o vírus, né? Lembra C de contato. Então pode ser agudizado ou crônico, pode ser por imunização também. O anti-HBs que eu peço para vocês pedirem lá na primeira consulta, para saber se a paciente vai ter que precisar tomar vacina ou se não vai ter que tomar vacina, lembra? Se eu tenho um anti-HBs positivo, que é a gente, é uma paciente que já teve contato e já teve imunização. Não precisa cuidar mais dela com relação à hepatite, né? Para vacinação, essas coisas obrigatórias. HBeAg é uma replicação viral, significa a fase replicativa da doença, e o anti-HBe é uma fase não replicativa. Essa marcação aqui, se eu souber interpretar, se eu tiver isso aqui na minha cabeça, qualquer caso que venha, a gente consegue solucionar. Olha aqui. Interpretem. Está com a doença ativa? Ela já teve contato? Está na fase replicativa? É uma hepatite B aguda, naquela janela imunológica. O paciente está com vírus, ela já está com infecção ativa. Teve contato, não está curado e nem está replicando. Essa é a interpretação desses marcadores aí. Vamos tratar agora. Muito bem. Então é imunidade, né? Muito bem. E essa? Ela teve contato. Muito bem. Está com imunológica. Então uma hepatite B que foi curada, né? Tá ok. E essa? Ativa e está replicando. É uma paciente que já teve contato antes, está imunizada e está replicando. Ela está ativa na doença. A hepatite B crônica na fase replicativa. E essa? Ativa. É uma crônica. Está aguda. Crônica que agudizou? Não. Ela é crônica. Ela teve contato
O HbS está positivo. Também conta. Replicativo ou não replicativo? Não. Yes. Aguda ou crônica? Aguda, sem replicação. Yes. Aguda replicativa. Viu com vocês? É só isso. Se souber esse quadro, aqui ó, tive um trabalho para fazer isso aqui, tá? É isso aqui. Se a gente tiver esse quadro aqui na cabeça, a gente não erra nada. Você consegue resolver qualquer coisa. Ó. Durante, vamos lá. Oi. Oi, Durante. Que a internet aqui da faculdade tá ruim. Boa tarde. Ó. Ó. Medo? É uma sala. Viva a voz. Você disse que pode coletar preventivo em paciente gestante. Não pode, né? Eu acho que ele deve ser seguro. Vou mandar um áudio. Ó, a gente falou pra eles. Acho que tá caindo a apresentação. Tá desesperado, meu irmão. Oi. A senhora tá noiva? Eu acho que é o Wi-Fi daqui tá ruim. Acho que tá bom, tem pipoca, pai. Oi. Tá ouvindo? Boa tarde. Tá todo mundo mandando boa tarde pra ti aqui na sala. Tá vendo todo mundo? Viu? Tá, mas é rapidinho. Mas é rapidinho. Tá? Tá bom? Tá? Deixa eu falar. Você falou para eles que não se coleta preventivo em paciente gestante. E eu falei para eles que se coleta preventivo em paciente gestante endocervice e ectocervice, que não tem como um preventivo fazer com que a paciente entre em trabalho estipulado. O que eu disse a eles foi que a gente não faz da parte endocervical, porque ainda tem uma questão que pode se fazer com muito cuidado. Falaram aqui, professor, ele disse que ela está errada e que vai colocar ela para você. Perguntou pro professor Durante. Mas olha. Beijo. Vai sim. Não tem contraindicação, meu Deus. Beijo. Professora, depois dessa vai ter que ser na Ele fala com uma atualização. Ele vai trabalhar até amanhã procurando artigo. Isso já. Pode, gente. Claro que assim, quanto maior a idade gestacional, maior é o risco de sangramento. Isso é um fato. Se chegou um paciente para mim com 35 semanas, 36 semanas, eu vou coletar preventivo dessa mulher? Eu espero, Camilo, não há contraindicação. Mas eu espero por quê? Porque não tem ectopia do colo? Tem colo, fica com área de ectopia. Lembra da ectopia? Quando a endocérvice ela se exterioriza. Então, qualquer toquezinho que vai ali, aquela paciente sangra. Se eu vou com uma escova endocervical para girar aquilo da veia, a paciente vai sangrar. E aí a paciente vai ficar assustada, com todo um transtorno. Isso acontece. Então a gente evita, mas que tenha contraindicação, não existe. Tá? Foi o que ele falou, a gente evita problema, ok, eu concordo, mas não tem contraindicação. Ó, a positividade do anti-HCC e IgM, ele confirma o diagnóstico de hepatite B aguda. Na suspeita de infecção aguda, o que a gente vai pedir? Enzimas hepáticas. ALT, né, TGO, CGP, bilirrubinas e vírus de patromia. Esses são os exames do paciente com hepatite B na gestação de falecer. Tá? A normalização dessas enzimas hepáticas acontece de 1 a 4 meses.
Se eu tenho uma persistência da ALT, por mais de 6 meses, é sinal de progressão da doença crônica, da cronicidade. Então, se eu tenho um HbSAg positivo por mais de 6 meses, está cronificado. Mais importante, eu vou falar só porque ele está no manual, está cheio de termos no slide. Crianças nascidas de mães HbSAg e HbAg positivo, a criança nasceu, eu passo lá na entrada do hospital para ter o parto, tem HbSAg positivo e HbAg positivo, a paciente vai ter maior risco de transmissão vertical, chega a quase 100%. Quando comparada com aquela paciente que não tem a fase replicativa ativa, chegaria a menos de 5% às vezes. Tá? Então a gente tem que cuidar. O objetivo do pré-natal, assim como para qualquer doença, é a gente evitar a transmissão vertical. Todas as pacientes têm que ser rastreadas da hepatite B por meio da pesquisa do HbSAg no primeiro trimestre ou assim que iniciarem no pré-natal. Pacientes que têm HbSAg positivo devem realizar dosagem de VGO-DGB e carga viral para hepatite B. Se essa carga viral, quando eu tenho um HbAg, a fase replicativa, está negativa, e a carga viral menor do que 200.000, aí aqui eu vou fazer o quê? Você me mandando artigo, certeza, vou me olhar. É necessário repetir no início do terceiro trimestre e sugere também a realização de ultrassom abdominal para verificar a fígado, tá? Paciente com diagnóstico de hepatite B que engravida, a gente solicita enzimas hepáticas a cada 3 meses, durante a gestação e durante o puerpério, até o 6º mês após o parto. Então, trimestralmente eu doso as enzimas hepáticas da paciente com hepatite, tá? Eu solicito carga viral entre 26 e 28 semanas, ou em qualquer momento, se nesse rastreio trimestral que eu faça, tiver aumento das enzimas hepáticas. A tratamento se limita a medidas de suporte e prevenção de transmissão aos contaminados. A internação a gente só interna os casos mais graves. O risco de transmissão vertical, como é que ele funciona? Quanto mais tardia for a idade gestacional, maior é o risco de transmissão vertical. Então, se uma paciente tem um HbSAg positivo no início da gravidez, é cerca de 10% de risco de transmissão vertical. Se ela chega para mim no terceiro trimestre, por exemplo, chega a quase 60%. Então, aumenta com a idade gestacional, tá? As pacientes têm que ser monitorizadas aqui com relação à positividade do HbSAg e a carga viral. Os estudos mostram para a gente, isso é bem importante, os estudos mostram para a gente que pacientes que têm hepatite B na gravidez são pacientes que têm maior suscetibilidade de ter diabetes gestacional, ter restrições de crescimento intraútero e ter prematuridade. Tá? Então a gente tem que seguir com essas pacientes no pré-natal de alto risco. Ela não pode ficar sendo acompanhada por um enfermeiro no pré-natal de risco alto. Ela vai para o alto risco. Tá? O parto dessa paciente ocorre no hospital de base, não ocorre na comunidade municipal. Pela assistência que ela vai precisar do RN, não é nem para mãe. A cesariana ou o parto vaginal acontece normalmente, não tem nenhuma particularidade, mas o atendimento para o bebê tem que ser no centro de alta referência. Pacientes com hepatite B negativo no pré-natal, que não tenham recebido a vacina ou que tenham esquema vacinal incompleto, devem ser orientadas a completar a vacinação. A gente já sabe. Mulheres que não imunes, expostas ao vírus em qualquer trimestre, devem receber a profilaxia com imunoglobulina e vacina de hepatite B. Então a gente pode fazer vacina de hepatite B na gestação? Pode. Deve, né? Eu vou passar adiante, eu vou cobrar. Gestante com HbSAg positivo deve complementar para o bebê com pesquisa de HbAg, porque a gente sabe que a fase replicativa dá maior aumento ali da taxa de transmissão vertical. VGO-DGB, dosagem de carga viral para a hepatite B e ultrassom de abdômen total para verificar o fígado dessa paciente. Na ausência de alteração hepática, com áudio normal, HbAg negativo e com carga viral menor do que 200.000, a gente mantém o segmento só repetindo a função hepática dessa mulher cada 3 meses. Com 28 semanas, cabalístico também esse número aqui, com 28 semanas, eu vou repetir o estudo de HbAg e da carga viral da paciente.
Caso mantenha da mesma forma, a gente não vai indicar terapia antiviral para ela. Quando tem os sinais de replicação viral, a gente faz a profilaxia para a transmissão vertical no corpo. É isso que eu quero que vocês saibam. Se eu não tenho, eu passo 28 semanas, ela continua toda negativinha, joia. Só vai ter esse jeito com o bebezinho quando nascer. Se tem sinal de replicação viral, a partir ali da 18ª semana, a gente vai entrar com a profilaxia para não um pouquinho. Então, olha lá. Profilaxia com pneumonia na gestante de hepatite B. A gente faz no terceiro trimestre. Gestante com HBsAg e HBeAg reagente. Então, ela fase replicativa, né? Gestante que tem uma carga viral maior que 200.000 ou que eu não tenha conhecimento. E gestante com hepatite B crônica em tratamento deve manter o tratamento dela com pneumonia. Tudo bem? Então, quando prescrever a medicação, de novo, tá ali, já vai tirar foto. Paciente que tem hepatite, paciente HIV positiva. Aí também. A dosagem da medicação, eu não vou cobrar de vocês não, mas é para vocês irem para a agenda. Você sabe o nome da droga, tá? Eu não confio. Na toxoplasmose A 12. Pacientes que engravidam com doença hepática avançada devem continuar o tratamento de presença de pneumonia. Caso seja o uso de outras drogas, como ivermectin, a gente faz a droga com pneumonia, tá bom? Lembra sempre de gestação, pneumonia para hepatite, pronto. Aqui do RM, não vou cobrar nada de vocês disso. Via de parto. Qual é a via de parto mais adequada? Apesar da maioria das funções intestinais da hepatite B serem perinatais, e ainda tem controvérsia com relação à via de parto, né? A via de parto, para quem tem hepatite, é o obstetra. O obstetra que decide. Depende da fase de tudo, né? Como é que fica o aleitamento materno? Pode? Sempre? Eu vou fazer o aleitamento. Ele não está contraindicado. É chatíssimo. Mesmo com as pacientes que estão em pneumonia, desde que ele tem que ser com o bebê, ele tem recebida profilaxia de Natal. Pega Natal, desculpa. Se ele nasceu e recebeu a vacininha dele, ele pode mamar. Se não, não. Então a contraindicação aqui é relativa. Né? Não tem contraindicação dentro do mas ele tem que ter recebido a profilaxia dele. Quando suspender a medicação, quando a gente vai suspender esse microfobia, a gente vai suspender a medicação, após o parto, a gente vai tomar sempre conjunto com o infectologista. Sempre. E se opta ali, né, pela suspensão, quando a gente solicitar as enzimas hepáticas, mensalmente, durante 6 meses, a gente vai tudo certo. Mas aqui a gente tem que mexer nisso, a gente já manda ela para o efeito. A importância da profilaxia. Redução da transmissão vertical é de mais de 95%. E não esquecer das pessoas que estão morando na mesma casa dessa mulher de fazer vacinação, para evitar que tenha o contágio, né? Principalmente as parcerias sexuais, não continuando compartilhando de ajuda pessoal e tudo mais. Pode beijar na boca? Pode, né? Pode. Hepatite B é isso. Rapidão. É o que eu quero cobrar de vocês, tá? E da hepatite C? Cobra? Casa? Olha lá. Tem que ir embora pra casa. Então, eu já vou pra ali. Só tem 5 slides mais. A hepatite C, ela é um vírus RNA, outra DNA vírus, né? Que vão ajudar, que vão também ter uma variação de acordo com a localização da onde esteja.
A maioria das transmissões se dá por via sanguínea, de modo que pacientes transfundidos, hemofílicos, usuários de drogas são grupos de risco para esse tipo de hepatite. Então, ele pode causar doença hepática aguda ou crônica, varia desde uma doença mais leve até autolimitada para cronicidade e pode ser fatal, porque ela pode fazer uma cirrose, do diástolo fígado. É silenciosa. O diagnóstico dessa hepatite é laboratorial, a gente pede um anti-HCV no pré-natal dessa paciente, né? Apesar de não ter um tratamento específico para hepatite C na gravidez, o objetivo é identificar esses pacientes no pré-natal, encaminhar essa mãe recém-nascida para serviços de referência para evitar situações que aumentem o risco, né? Principalmente procedimentos invasivos ali. A gente vai rastrear todas as mulheres para hepatite C no pré-natal. Todas. Paciente gestante com hepatite C crônica, a gente vai solicitar transaminases, gama-GP, fosfatase alcalina, bilirrubinas, proteínas e transões. Aqui eu preciso que vocês saibam, o que eu peço para quem é além do normal, para quem tem HIV, o que eu peço além do normal para quem tem hepatite B, o que eu peço além do normal para quem tem hepatite C. Então, faz um resumo para vocês, desse sentido, para dar um puxão na prova assim, tá? Nos casos de evolução desfavorável, a gente apresenta qual é o programa. Para verificar como é que está. Se houver surgimento de icterícia e clorido, é preciso repetir transaminases sobre esses casos biliares. Por quê? Porque aqui eu posso ter um risco de uma doença chamada. A gente sempre esquece. O paciente coça absurdamente. Hã? Rabioso? Conheço no seu marido de 3 notícias. Conheço na palma da minha mão. Quem foi atrás? Conheço até um tanto de boca mentirosa. Essa da cirurgia, pô. Hã? Essa da cirurgia, pô. Eu acho que ele tá até acabando da cirurgia dele, né? Não, eu tô errado, mas olha. Tá falando lá com você. É, ela falou com você lá. A Camila me ligou. Colestase gestacional. Paciente que tem colestase gestacional, paciente que tem um prurido, gente, absurdo. Tem paciente que fica internada com a gente, só tirou o neném, dequitou a placenta, acaba a doença. Então, assim, tem paciente que fica internada, pela psicose, ela pega o garfo e coça que fica na perna, assim, de tanto que coça. A região plantar de mão e pés, ela coça que fere o pé, sabe? Elas pegam o que tem para coçar, tão agoniante que é. Aí a gente geralmente, quando passou ali, 35, 36 semanas, a gente interrompe. Senão a paciente vai ficar virada. Tem um ácido desoxirriboico, a gente passa para ela, que é o Ultrasol, e ela melhora, mas não passa por não tem antihistamínico que melhora aquele prurido. É só interromper a gestação. Interrompeu, ela fica 100%. Ela vai causar. Eu tenho que investigar. Se a paciente tem hepatite C, ela tem também uma prurido muito grande, com a função hepática alterada, eu tenho que fazer colestase gestacional para ela, tá bom? Não é que ela vai causar, não. Ela pode associar. Muito bem. Olha lá, a colestase intervalo tem 20 vezes mais risco de desenvolver colestase intervalo na gestação, muito mais, tá? Pode ter efeito adverso também com diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, restrição do crescimento da útero, hemorragia pós-parto. A gente tem que ter esse conhecimento, você não espera a gente no parto. Se fez o parto, nós já espera que ela possa ter hemorragia, nós já passamos de prevenção, justificando a hepatite C, por exemplo, tá? As taxas de transmissão vertical da hepatite variam de 3 a 10%. Os principais fatores associados são a viremia materna alta, acima de 600 mil cópias, ou uma co-infecção por HIV ou então com ruptura prematura de membranas. A gente tem que ter um cuidado maior. A via de parto obstétrica, lembrar sempre de proteger a equipe médica, a equipe de técnico que fica ali auxiliando a gente no parto, né? Não esquecer de orientar os cuidados de prevenção aos contactantes, às pacientes sexuais. O que acontece com muitas pacientes é que elas chegam pra gente
uma hepatite, uma HIV, hepatite B, o que for lá, elas são sífilis e elas não querem cuidar do parceiro. Não na obstetrícia, mas na ginecologia. O paciente chega lá com uma sífilis, a doutora não fala com ela. Eu hepatite C, eu não falo para o meu marido, qual é o meu dever como médica? Se esse homem chega na consulta, eu tenho que falar para ele. É a minha exceção ao civil médico, vocês lembram? Lá de bioética, é uma exceção. Então, assim, põe em risco a vida dele? Põe. Ele está sendo exposto diariamente ao risco iminente de contrair a patologia. Se ele já contraiu, né? É uma situação difícil pra gente. Eu falo para ela, eu falo assim, meu amor, eu não vou ligar para o meu marido contar. Mas se ele vier na consulta com você e perguntar, eu não vou poder falar que não é. Vou ter que explicar como que é. Entendeu? Ainda bem que eu não tive nenhum. Inclusive, no dia que a gente fez aquele estendia pra O aleitamento não é associado ao aumento da função vestical, de tal forma que ele não deve ser contraindicado, desde que hepatite C. Pode amamentar? Pode, desde que não tenha lesão no mamilo com sangramento ativo. Se tiver um mamilo íntegro, pode continuar. Se tiver lesão sanguinolenta naquele mamilo, a gente suspende até que haja a cicatrização. Tá bem? Não é para ser um pouco de Não, na gestação não. Porque a gente deixa, a gente fica tranquilo com ela. A gente só vai só avaliando a função hepática para as complicações, tá? Tudo bem, acabou. Finish. Podia ter às 8 hoje. Eu vou dar um monte de artigo. Eu vou dar para você, não vou nem ler. Hoje podia ir até às 8. Agora que diz O que vai cair na prova de vocês? semana que vem. Tem questão de pré-natal? Tem que saber os exames de rastreio? Tem que saber as ultrassonografias de rastreio? Tem. Tem que saber quais são os exames e a data do período gestacional que tem que ser solicitado? Tem. Então aquela aula de pré-natal todinha, cai tudo. Leucorreias, as vulvovaginites, então candidíase, gardnerella, tricomoníase, saber diferenciar uma da outra, saber como que trata, cai na prova. O que o Durão deu para vocês da mobilidade já? Já são Tantas semanas vai aparecer o saco é gestacional. isso que vai cair na prova. Tem que saber exatamente isso. Exatamente. Tá? Quando que eu vejo coraçãozinho, quando semana eu vejo saco gestacional, quando semana eu vejo vesícula uterina, cálculo da idade gestacional, cálculo da dor, como que eu calculo da prova do parto. Vão ser quantas questões da prova? São várias, né? Porque às vezes, sabe essa estrutura da prova de vocês? Segue essa. São 3 dissertativas, AB, uma ABC, são 2 AB e uma ABC. São 9 objetivos. É um monte de questões. Então, dentro de cada questão objetiva, podem vir vários conteúdos. Então, tem que estudar, tá? O assunto até aqui não está difícil, acreditem. Pior. Não está difícil. Então, garanto a nota de vocês agora. Eu já direcionei para vocês, basicamente, da minha parte, o que vai cair. Rastreio de pré-natal. O que a gente viu até agora aqui é rastreio de pré-natal. Se eu colocar para vocês, paciente com hepatite C, qual vai ser a conduta? Paciente com HIV, qual vai ser a conduta? Tem que fazer alguma coisa diferente? O que tem que fazer diferente na hepatite C? O que eu faço diferente na hepatite B? O que eu faço diferente do HIV? É assim que tem que marcar o resumo de vocês. Não vai deixar esse monte de slide, um monte de coisa. Eu já sei o que eu peço para todas elas. Agora, se ela for positiva para HIV, eu vou pedir isso, isso e isso. O que eu tenho que cuidar disso? Como é que eu trato? Assim. Amamenta ou não amamenta? Amamenta. Quando que amamenta na hepatite B? Quando que amamenta na hepatite C? São essas chaturinhas de exceção que caem. Né? Porque a gente saber. Tá bom? Porque pensa assim, ó, são importantes, são fundamentais. E um monte de médico fala assim, a paciente de hepatite não vai amamentar, tá bem bom para ela. Você condena sem necessidade. O nenenzinho recebeu profilaxia, a hepatite B está liberada. A amamentação da hepatite C, está tudo bem com o mamilo, não tem sangramento, não tem nada, está liberado. Eu vou dar a pergunta para ela para suspender a amamentação. A amamentação a gente já sabe mais do que A mais B, que ela é fator determinante para o nosso organismo sobreviver. Né? Quem tem a chance de ser amamentado tem uma chance muito grande
de vida de imunidade, de revisão de doenças, de crescimento, de tudo. Parte neurológica, tudo isso é comprovado já com a amamentação. Então é muito importante a gente saber quais são as patologias que, de fato, são fatores absolutos de contraindicação para não amamentar. O restante, o que pudesse amamentar, tem que amamentar. Sobre a morfológica do segundo trimestre, a senhora passou de 20 a 23 semanas. E o Duran, 24. de 18 a 24. Tem... Não tem problema. O geral pensa assim, ó, que numa morfológica a gente não pode passar de 24 semanas, né? E o que a gente tem que ver? Para vocês não errarem nunca, para ter claro na cabeça de vocês, morfológica do primeiro trimestre, 12 semanas. Morfológica do segundo, 22. Vocês nunca mais erram. Está no meio do caminho, o médico consegue ver tudo que tem que ser feito. Uma ultrassom que chega com 12 semanas, a ultrassom vai solta fogos. Chegou com 22, sabe a morfológica, ele solta fogos também. Agora chega lá com 25 semanas fazer morfológica, não dá. Não adianta mais. Então ele já tem demais para poder ver as estruturas, não adianta. Vai gastar dinheiro assim. Aí 12, 22. Isso, pode colocar, tá? Se colocar tipo a 19 a 24, não vai estar errado. Tem esse parâmetro aí, tá? Mas preste atenção assim, ó. Vamos colocar um parâmetro que o Duran mexe mais com essa parte de ultrassom. Então tem até um pouco mais de qualificação para falar. Mas a gente sabe que os manuais falam pra gente o quê? De 11 a 13 semanas e 6 dias, então menor que 14 semanas, para facilitar os médicos falam até 14 semanas. Então não digo nada, né? Então assim, mas memoriza. Se for colocar uma questão dissertativa, solicitaria morfológica até 12 semanas, solicitaria morfológica segundo por 22 semanas, ou mesmo 24 semanas, tá tudo certo. Então isso aí eu sou bem bacana com relação à correção, se estiver dentro do parâmetro de estar certo, de não estar tão absurdamente errado, eu considero. Tá bom? Tá bom. Então eu estou assim, mas não é isso. A